Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do PharmaCast e eu sou Pablo Farias. Eu sou a Alice Araruna, sejam bem-vindos. E Ana Luísa Martã, para a gente conversar mais um pouquinho hoje. E hoje vamos falar sobre o metabolismo e excreção. No episódio anterior, nós falamos dos processos que resultam na ascendência da curva farmacocinética. Vamos falar assim. Então, o processo de absorção e distribuição vão resultar em um acúmulo de fármaco no organismo. Agora vamos falar de dois processos que acontecem normalmente simultaneamente aos anteriores, mas que resultam agora na descendência da curva. Eles vão reduzir o acúmulo de fármaco no nosso corpo. Inicialmente, vamos falar aqui sobre o metabolismo. Quando a gente fala de metabolismo, o que é metabolismo? Quem pode explicar o que é metabolismo? Pois bem, o metabolismo, né, se a gente for considerar tanto moléculas endógenas como exógenas, ou seja, os fármacos, né, entram aí nas moléculas exógenas, seria o processo, né, enzimaticamente catalisado, capaz de produzir modificações estruturais no fármaco. Então, quando a gente fala sobre metabolismo, a gente chega ao consenso de que aquela molécula ela vai sofrer uma modificação e essa modificação vai ser mediada, vai ser realizada por um processo, por uma reação enzimática. Bom, e para que serve, né? Então, para que essa transformação química precisa acontecer? O processo de eliminação do medicamento, ele consiste, na verdade, em dois processos. O processo de metabolismo, que foi o que a Alice acabou de definir, e que vai ser anterior ao processo de excreção, que é a eliminação completa daquele metabólito, né, daquela substância que foi quebrada do nosso organismo. Então, o objetivo principal do metabolismo é transformar o medicamento, falando agora de xenobiótico, né, que é o nosso foco, transformar o medicamento para que ele tenha condições químicas para que ele seja eliminado com maior facilidade. E olha como é interessante e contraditória a necessidade, as exigências, na verdade, do nosso organismo. Porque a mesma propriedade que é necessária para que ele seja absorvido e para que ele tenha uma boa biodisponibilidade, como falamos no episódio anterior, que é a lipossolubilidade. Ele precisa perder agora. Exatamente, ele precisa perder, ele precisa aumentar a sua hidrofilicidade para que ele consiga ser eliminado, para que ele consiga ser dissolvido na urina, se a gente estiver falando de uma eliminação por via renal, e, consequentemente, ser eliminado do organismo, né, liberado aí do organismo. É bem contraditório, né, essas necessidades, essas exigências do nosso organismo. Então, quer dizer que o processo de metabolismo, na verdade, visa eliminar. Não simplesmente porque a ideia que nós temos é que o corpo está preparado para transformar e diminuir a toxicidade da substância. Mas, na verdade, o corpo talvez não esteja necessariamente fazendo isso. Ele está preparando um fármaco para deixá-lo mais polar e ser eliminado. Consequentemente, ele acaba reduzindo a toxicidade. Mas isso é sempre que acontece? Não é sempre que acontece. Mais à frente a gente vai conversar que nem sempre a toxicidade dele vai diminuir. Algumas vezes chega até a aumentar. Mas vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. O metabolismo ocorre em diversos tecidos. Praticamente todo tecido do nosso corpo pode realizar algum metabolismo. Mas, particularmente, nós podemos destacar alguns aqui. Como, por exemplo, o plasma, o próprio plasma sanguíneo pode realizar metabolismo. O pulmão, como o metabolismo dos prostanóides que é realizado no pulmão. A suprarrenal. O intestino metaboliza um número considerável de medicamentos. A pele metaboliza, o rim, o cérebro, mas principalmente o órgão que nós vamos falar mais aqui é o fígado. É o principal órgão responsável pela metabolização. Antes de falar no fígado, já que você puxou a história do intestino, tem um exemplo bem interessante que é o da digoxina, né, que é um medicamento que tem um índice terapêutico bem estreito, ele é bem pouco seguro e existe aí um polimorfismo, né, em uma parte da população que até
estima-se que até 10% das pessoas que usam digoxina, elas conseguem metabolizar no intestino 40% da dose da digoxina, né, da concentração que foi ingerida. E aí existe uma interação muito com os antibióticos, porque os antibióticos diminuem a microbiota intestinal, então essa metabolização vai se reduzir e a quantidade de digoxina que vai chegar lá na corrente sanguínea, porque essas pessoas normalmente usam uma dose de digoxina maior, já que ela tem uma metabolização intestinal interessante, né, já de 40% da quantidade. Então, realmente, o intestino é um órgão importante. Não só a digoxina. Nós temos, por exemplo, o clonazepam, a clorpromazina. Eles são muito mais metabolizados no intestino que no próprio fígado. Por exemplo, o midazolam é outro que é extensamente metabolizado também no intestino. É praticamente meio a meio, intestino e fígado. Então, o intestino é um órgão que não pode ser desconsiderado quando se fala em absorção, em metabolismo. Lembrando que é na administração por via oral. Na administração por via oral. Sempre é importante lembrar disso. Então, quando a gente fala em fígado, realmente é o principal órgão no metabolismo, mas o intestino é frequentemente negligenciado quando falamos em metabolismo. E, como a gente viu, são fármacos comuns. O clonazepam, muito utilizado, ciclosporina, o midazolam, são fármacos que têm uma utilização diversa e a metabolização intestinal é considerável. Como eu falei, o fígado vai ser um órgão que nós vamos nos deter aqui em falar um pouco mais sobre ele. As reações de metabolismo que ocorrem no fígado são divididas em duas etapas, em duas fases. As reações do tipo fase 1 e do tipo fase 2. As reações do tipo fase 1 são reações que tendem normalmente a deixar a substância um pouco mais ativa. Normalmente, as reações mais frequentes são as reações que inserem ou que expõem grupos como hidroxila, sulfidrila, NH2. Esses grupos funcionais ficam um pouco mais expostos. Isso vai fazer com que a molécula se torne um pouco mais ativa. E às vezes até muito mais ativa, deixando até muitas vezes perigosa. Lembrando que as reações de fase 1 ocorrem lentamente. Isso é importante saber que ela ocorre lentamente, porque quando discutirmos a fase 2, isso vai fazer diferença, a velocidade de reação. Tá? Mas não vamos botar o carro aqui na frente dos bois, não. Vamos falar um pouco da reação de fase 1. Bom, só para deixar claro que essa divisão é uma divisão didática, né? Não significa que elas são sequenciais, tá? Então, quando a gente fala em reação de fase 1 e reação de fase 2, não significa que o medicamento ele obrigatoriamente precisa passar pela reação de fase 1 para que na sua sequência ocorra uma reação de fase 2. Não, isso é uma divisão didática, é uma divisão para mostrar as características que fazem parte deste tipo de reação de fase 1 e de fase 2. Então, na reação de fase 1, a gente observa características relacionadas ao aumento da hidrofilicidade por meio de reações de oxidação, redução e hidrólise. Essas são as reações mais frequentes. Eu vou só fazer um gancho aqui com o que a Alice falou anteriormente, só para citar um exemplo de um fármaco que pode sofrer metabolismo de fase 2 primeiro e depois de fase 1, que é a isoniazida, por exemplo. Ela pode formar um N-acetil conjugado na sua primeira etapa de reação, que na verdade é uma reação tipo 2, é uma conjugação. Ele tem um grupamento hidrazida que tem uma tendência a se conjugar. Então, posteriormente, que ele vai passar pela reação de fase 1. Então, entenda que é como ela disse, não é uma sequência, é só uma divisão didática, do tipo 1, fase 1, de fase 2. E o local, a gente está no fígado, né? A gente está falando das reações que ocorrem neste órgão em específico. E a gente pode destacar que essas reações elas podem estar acontecendo nos microssomas, que são chamadas reações microssomais, e
não microsomais, que são aquelas que acontecem no citosol. É interessante a gente falar aqui também que, levando em consideração organismos eucariontes, essas famílias, né, essas enzimas, elas são encontradas praticamente em todas as membranas celulares, tá? Sendo que a mitocôndria e o retículo endoplasmático liso são os mais importantes, são os locais mais importantes que se encontram mais essas enzimas. Certo, mas lembrando que o retículo endoplasmático rugoso tem uma função de síntese de proteínas. Agora, o liso é onde a gente vai, como você está dizendo, ter essas reações de metabolismo de forma mais intensa, não é? Mas quais enzimas são essas? Porque o retículo endoplasmático liso é onde vai realizar essa metabolização por via enzimática. Mas que enzimas são essas? Então, existem, né, sistemas enzimáticos envolvidos no metabolismo, um complexo enzimático envolvido no metabolismo dos fármacos. E se a gente for levar em consideração as enzimas microsomais hepáticas, a gente pode destacar duas principalmente, né, que seria a hemoproteína oxidativa, conhecida como citocromo P450, e a flavoproteína, o NADPH, que é a abreviação do fosfato de nicotinamina adenina dinucleotídeo. Então, se a gente for relacionar as mais importantes, as que estão mais presentes, seria interessante a gente estar falando tanto do citocromo P450 como do NADPH. Esse citocromo P450, só um detalhe, é uma família de enzimas enorme. Só para vocês terem ideia, tem livros só sobre o citocromo P450. O citocromo P450, esse termo surge porque, vamos fracionar aqui o termo. O cito vem de célula, o cromo vem de colorida. Né? E esse 450 é a faixa próxima do comprimento de onda que é utilizado para fazer a identificação delas. Para vocês terem ideia da variabilidade dessas enzimas, elas são formadas por 50 genes aproximadamente, mais 15 pseudogenes, que podem formar cerca de 7.700 sequências distintas distribuídas em 267 famílias, que realizam vários tipos de reação, mas a mais frequente é a reação de oxidação. Lembrando só que você falou do cito, do cromo, do 450, mas faltou falar do P, né? Que o P é justamente a cor que o homogenato dele produz, que é uma cor rosa, pink, né? Então, do inglês ficou citocromo P450. Isso mesmo. E a variabilidade que existe das isoenzimas relacionadas ao citocromo P450, elas são representadas na sua própria sigla, né? A forma como ele é representado, a gente pode observar que tem o CYP, que já foi explicado, né? A origem desse nome, dessa nomenclatura, seguido de um algarismo, que representa a família, uma letra, que significa a subfamília, e há um segundo algarismo, que representa o gene. Então, vocês podem estar observando que tem o CYP3A2. Significa que esta isoenzima em específico faz parte da família 3, da subfamília A e está localizado no gene 2. Isso mesmo. Então, isso é importante para classificarmos os diversos tipos de família. Até para entender qual a via de metabolização de diversos agentes. Isso vai ser útil um pouquinho mais à frente, quando estivermos discutindo algumas interações, a indução enzimática, a inibição enzimática. Então, isso é uma informação importante, saber qual a família em que esses agentes, esses xenobióticos ou esses fármacos são metabolizados. Certo? E eu acho que você falou sobre oxidação, foi que era a principal? A principal reação da citocromo é a oxidação. Oxidação. Então, algumas literaturas mostram, se a gente for falar em termos numéricos, que 95% das reações de oxidação são realizadas pelo citocromo P450. Existem outras, né, oxidações que não são realizadas, a gente pode falar, inclusive, sobre uma via oxidativa não P450, que é a via da álcool-desidrogenase, e é uma enzima que oxida os álcools, né, e seus derivados em aldeído, como parte
principal do processo de excreção e é um exemplo claro de uma via que não utiliza o P450, né, álcool desidrogenase. Os consumidores aí de álcool botam bastante, né, essa enzima para trabalhar. E é um dos metabolismos mais discutidos também. A gente nunca pode deixar de falar do álcool, porque o nível de exposição dele é considerável. Então, é um metabolismo que tem que ser lembrado sempre. E assim, são duas desidrogenases, né? A álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase, que faz parte aí de uma segunda etapa da metabolização do álcool. Que a gente não pode esquecer que tem medicamentos que conseguem bloquear essa enzima, aumentando a toxicidade do álcool. Né, porque deixa o metabolismo aldeído acético, que é o metabolismo tóxico do álcool em maior quantidade. Particularmente a aldeído desidrogenase. Isso, o bloqueio da aldeído, o metronidazol faz isso, o disulfiram faz isso, que é um dos tratamentos para o alcoolismo. E aí tem medicamentos que podem interferir também nessas desidrogenases. Só pegando o seu gancho aqui, o disulfiram faz isso, ele inibe a aldeído desidrogenase, deixa acumulado o aldeído, então o álcool, o etanol, é metabolizado a aldeído pela álcool desidrogenase. Então se torna aldeído. O aldeído é o principal agente responsável pelos desconfortos na embriaguez e tudo mais. Famosa reação da ressaca. A ressaca. Calma, lembrando que a dor de cabeça principalmente é responsável pela desidratação. Mas os demais desconfortos, a náusea, o vômito e tudo mais é por causa do aldeído. Mas não tem muito problema que em quantidades controladas, né? Claro, né? Eu sei que todo mundo consome quantidades controladas aqui o álcool. Ele não se acumula muito porque a aldeído desidrogenase metaboliza ele a ácido acético. Então, isso reduz o desconforto. Só que, como a Ana Luísa disse, alguns medicamentos e agentes, como o disulfiram, inibem a aldeído desidrogenase. Então, você vai acumular e gera muito desconforto. Então, ele foi utilizado durante muito tempo para inibir o consumo de álcool, porque as pessoas iam passar muito mal por conta dele. E essa expressão, o nome dele ficou clássico. Então, quando o medicamento causa esse efeito, é chamado efeito disulfiram, por causa desse medicamento. Por isso que não se deve fazer uso de álcool durante tratamento de algumas parasitoses, verminoses, porque muitos deles causam a inibição da aldeído desidrogenase e pode causar desconforto durante o tratamento. Bem, nós estamos falando muito de metabolismo, mas existem algumas aplicações mais práticas, mais clínicas para esse estudo de metabolismo. É importante sabermos a via e o metabólito dessas reações até para os processos de monitoramento. Como você estava falando, um exemplo de monitoramento é a avaliação, né, a investigação do metabólito da serotonina na urina de pacientes em fase psicótica maníaco-depressiva. Essa avaliação ela é feita devido à metabolização da serotonina mediada pela monoaminooxidase, né, conhecidas como AMAO. É um complexo enzimático não microsomal, capaz de promover a cisão oxidativa de aminas primárias. E essa cisão oxidativa da serotonina dá origem ao ácido 5-hidroxi-3-indol acético, que, ao ser monitorado na urina, consegue avaliar, prever o acúmulo, a produção da serotonina em grande quantidade, e isso está relacionado aí com alguns quadros de fase psicótica desses pacientes. E isso é importante para o prescritor, né? Porque aí ele faz o ajuste, pode fazer muitas vezes o ajuste de dose do medicamento antipsicótico que o paciente está fazendo uso. Esse é um exemplo, né, de monitoramento. A gente está dando um exemplo simples de monitoramento por meio dos estudos do metabolismo. E tantas outras informações o estudo do metabolismo podem nos trazer. A gente está falando aqui em relação à eliminação, porque a gente está se detendo às questões farmacocinéticas, mas o estudo do metabolismo ele permite avaliar não somente essas questões de eliminação, mas também o tipo de produção de metabólito, né? Esse metabólito ele pode ter atividade, como pode não ter nenhuma atividade, como pode ter uma atividade diferente daquela que o seu precursor ou que o seu protótipo apresenta. Enfim, são infinidades de informações que o estudo do metabolismo pode nos trazer. Não é à toa que, por meio do estudo de metabolismo, até outros fármacos foram produzidos, né?
diante da obtenção de moléculas, de metabólitos que tinham atividades tanto similares aos seus protótipos como diferentes e que poderiam ser utilizados também para outros fins terapêuticos. Bem, mas nós estamos assim nos adiantando um pouco, vamos voltar aqui um pouquinho. Estávamos falando da reação de fase 1 inicialmente. Então vamos simplificar um pouquinho esse processo para ficar mais didático. As reações de fase 1 têm um objetivo importante de deixar as moléculas um pouco mais reativas. Vamos entender. Você tem um fármaco, que a molécula dele é relativamente estável, é lipofílica, não tem normalmente muitas cargas. Então, esse fármaco tem uma molécula normalmente estável, pouco reativa. Só que eu preciso eliminá-la do nosso corpo. Ela vai ser eliminada quando ela se junta a um carreador, que é outra molécula que se une a ela para levar. Só que tem um problema. Ela normalmente, não é para toda molécula, mas normalmente ela não vai ser conjugada facilmente. Então é preciso uma fase de preparação. Então a fase 1, que muitas vezes é chamada de fase de ativação, porque ela vai deixar a molécula um pouco mais reativa. Então ela vai expor, como já falamos anteriormente, ela vai expor algumas estruturas moleculares, principalmente hidroxilas, grupos NH2, sulfidrilas, que é SH. Esses grupos vão ser introduzidos ou vão ser expostos, já estão na molécula e vai ter uma modificação e vai ficar mais exposto. Vão facilitar a conjugação com as moléculas carreadoras. Essa conjugação é o que chamamos de reação de fase 2. Então a fase 1 tem um processo mais de ativação, então a molécula vai ficar um pouco mais instável, mais reativa, vamos dizer assim. Instável não, o pessoal da química vai me matar se eu falar instável. Então, é mais reativa, e a de fase 2 é o momento em que ele acaba sendo carreado para ficar mais polarizado e ser eliminado, principalmente pelos rins, mas diversas outras vias podem ser usadas para eliminar, certo? Bom, o que acontece é que a reação de fase 1 é lenta. Eu já falei anteriormente que ela é um pouquinho mais lenta. Isso é bom, porque o produto da fase 1 é uma molécula mais reativa. Então, se ela acontecesse rapidamente, talvez as nossas moléculas que vão conjugar na fase 2 não conseguissem fazer isso em tempo hábil. E esse produto da fase 1, que é mais reativo, causaria intoxicação muito mais facilmente. Então, as reações de fase 1 são lentas e as reações de fase 2 são normalmente rápidas para neutralizar esse produto da fase 1, que é muito mais reativo, diminuindo o risco de intoxicação. Mas vários agentes podem causar isso. Vou dar um exemplo do mais clássico, que é o paracetamol. Paracetamol é um agente que sofre vários tipos, várias vias de metabolização, passa por vias diferentes de metabolização, mas o produto da fase 1 dele, que é o NA-PBQI, é extremamente tóxico para o fígado, certo? Só que não é um grande problema, porque a reação de fase 2 ocorre com a conjugação da glutationa. Então você forma o NA-PBQI, a glutationa vem, se une a ele e neutraliza o NA-PBQI, evitando a intoxicação. O problema é que as enzimas da fase 2 precisam de um tempo para serem produzidas. E a glutationa pode se exaurir. Então, se um paciente consome uma quantidade exagerada de paracetamol, você vai formar tanto NA-PBQI que não vai ter glutationa suficiente para neutralizar todo esse produto da fase 1. E aí, ele vai ter NA-PBQI livre, que vai degradar o fígado, formando aí causando uma hepatotoxicidade que é muito mais frequente do que o que a gente pensa. Embora o paracetamol seja um fármaco de venda livre, um MIP, né, um medicamento isento de prescrição, mas ele não é isento de toxicidade. Inclusive, os casos de intoxicação hepática com o paracetamol são cada vez mais frequentes por ele ser negligenciado. Lembrando que esses pacientes que têm essa hepatotoxicidade pelo NA-PBQI, pela saturação da glutationa, o tratamento, quando esse paciente ele acaba se tornando hospitalar, o tratamento que é a N-acetilcisteína. Ela é capaz de aumentar a produção de glutationa e, dessa forma, inativar, neutralizar mais o metabólito tóxico.
E essa toxicidade hepática do paracetamol é um dos motivos pelo qual o paracetamol hoje é muito pouco, ou arrisco dizer que não deve ser utilizado em pacientes com dengue. Pelas alterações hematológicas que a dengue pode causar, a dipirona e o ácido acetil salicílico não eram indicados para a dengue no início do tratamento, do sintomático da dengue, e o paracetamol foi amplamente utilizado para isso. Mas com as mutações, os tipos diferentes de vírus da dengue, a partir do tipo 2, ele é também hepatotóxico, um dos exames que a gente utiliza para avaliar a dengue clínica é plaqueta e a LT-AST. O paracetamol, por ter essa hepatotoxicidade, passou também a ser um medicamento que não deve ser usado em pacientes com dengue, e hoje a dipirona é a mais utilizada. Porque a alteração sanguínea que ela pode causar é rara e é mais fácil usar a dipirona do que o paracetamol. Mas a gente está falando muito dessa ideia do paracetamol ser utilizado e ter uma dose aí. Afinal, o que é que se entende de consenso dessa dose? O que é que a gente tem de informação? Qual é a dose dela? Quando é que ele é tóxico, Até quando ele é tóxico? Na verdade, o paracetamol, ele tem a posologia dele é em torno de 500 a 750 a cada 6 horas, Então, você tem aí de 2 gramas a 3 gramas por dia. Então, esses parâmetros, eles mudam de país para país, Aqui no Brasil, a gente tem uma tolerância um pouco maior. Nas bulas dos medicamentos, você encontra que a dose tóxica é a partir de 4 gramas por dia. Mas o FDA usava essa dose de 4 gramas por dia e, em 2016, ele baixou para 3,2 gramas, Então, 3.200 miligramas por dia, que parece ser uma dose mais segura. Lembrando que essa dose é para um paciente que tem um fígado 100%, beleza. Agora, para um paciente hepatopata, um paciente alcoolista crônico, um paciente polimedicado, subnutrido, que não tem a formação proteica que um paciente com nutrição normal tem, essa dose cai mais ainda. Então, por segurança, é melhor manter sempre a dose mais estreita possível. É melhor manter a posologia, não ultrapassar a posologia. Aquela ideia de que as pessoas têm de que tomar 2 medicamentos de uma vez a melhorar a dor de cabeça, não melhora. Aquela dose ela já é calculada para aquele efeito terapêutico. Então, mantendo a posologia, você consegue manter a segurança do medicamento. Isso acontece às vezes, é um grande risco com aquela situação da prescrição. Paracetamol, Sidor. Sidor, às vezes, se não for colocada a prescrição, um intervalo de horas específico, o paciente vai tomar Sidor o tempo todo. Então, ele toma um comprimido. Se continuar com dor, corre um grande risco dele tomar outro. Então, tem que ter muito cuidado com as prescrições e a utilização, de uma forma geral, do paracetamol. Bom, lembrando que existem vários tipos de... Além da conjugação, que ocorre com a glutationa, existem outros tipos também de reações de fase 2. Você pode sofrer, o agente produto da fase 1 pode sofrer uma sulfatação, por ação da sulfotransferase, uma N-acetilação, uma metilação ou uma glicuronidação. Então, e novamente a gente vem para aquele caso de um monitoramento clínico por meio da possibilidade de ser avaliado pelos processos de metabolização. Em que caso, por exemplo? A gente pode falar aqui nas questões dos recém-nascidos, que devido a ainda não terem desenvolvido totalmente a sua capacidade de realizar um conjunto de reações, dentre elas algumas conjugações, pode levar ao aumento da concentração de bilirrubina não conjugada. Por quê? Porque essa bilirrubina, ela depende da UDP, para acontecer a conjugação com ácido glicurônico e transformar essa bilirrubina em bilirrubina conjugada. Uma vez que ele tenha deficiência ainda na conversão, nesse processo enzimático, para produzir essa bilirrubina conjugada, acaba que a bilirrubina não conjugada se acumula, ela é mais lipossolúvel, sendo mais lipossolúvel e concomitante com a idade do recém-nascido que não desenvolveu ainda efetivamente sua proteção por meio da barreira hematoencefálica, essa bilirrubina consegue atingir em maiores concentrações o sistema nervoso central. Isso
acarreta a formação, né, a condição patológica conhecida como encefalopatia por bilirrubina, quando grandes quantidades de bilirrubina não conjugada chegam no sistema nervoso central, e visualmente, clinicamente, a gente consegue identificar o recém-nascido com um tom amarelado, que é exatamente o aumento dessa concentração de bilirrubina. Que é e conhecida como icterícia neonatal, né? Exatamente. A maioria dos bebês, eles ficam amarelinhos, e aí alguns só com banho de sol diário conseguem gerar bilirrubina conjugada e ela ser excretada, e alguns precisam, dependendo do nível, se eu não me engano é acima de 16, 17, alguns padrões são diferentes, elas precisam de fototerapia para poder conjugar essa bilirrubina, né, artificialmente. Na verdade, converter a bilirrubina em um isômero mais rapidamente excretado, né? Existem, na verdade, aí 2 tipos de terapia. Tanto a fototerapia, para a conversão dessa bilirrubina numa molécula, num isômero mais rapidamente excretado, como também a utilização de um tratamento medicamentoso, que é por meio da administração do barbitúrico fenobarbital. Porque esse fenobarbital, ele é um indutor enzimático, mais à frente a gente vai falar sobre isso, e uma vez que ele consegue induzir a UDP, aumenta, consequentemente, a liberação, né, do ácido glicurônico, e ele pode, então, se ligar à bilirrubina e transformar aí a bilirrubina conjugada em maior quantidade no organismo. Para fechar essa primeira partezinha, tá? Não é o episódio todo. Então, nós temos as reações de fase 1, reações de fase 2. Tá, tudo bem. O objetivo disso é deixar o fármaco numa forma mais adequada para que ele possa ser eliminado. Só que esses processos de biotransformação podem resultar em modificações importantes para a molécula. Ela pode existir até a condição de ser administrado um agente químico que não teria atividade farmacológica e depois do processo de metabolização ele passar a ter uma atividade, que pode ser farmacológica ou uma atividade tóxica. Bom, isso vai variar. Ele pode aumentar a atividade dele, pode passar a ter atividades novas. Então, eu quero que vocês entendam que não necessariamente o processo de metabolismo vai resultar em uma neutralização do agente. Ele pode adquirir novas propriedades. E aí, nesse processo, entra um conceito importante, que é a ideia do profármaco, que são didaticamente separados em tipos de profármacos diferentes. Então, eu queria que a Alice falasse um pouquinho mais sobre esses profármacos, que são divididos em bioprecursores, os profármacos clássicos, os mistos, os recíprocos e os profármacos dirigidos. O profármaco é um termo, né, utilizado para indicar moléculas que sofreram um processo de latenciação. Então, tem uma molécula que ela foi latenciada. O que isso significa? Significa que ela não tem atividade na forma pela qual ela está sendo administrada. Naquela forma em que ela foi administrada, ela não tem atividade. Ela precisa passar por um processo, por uma transformação. Se no caso dos bioprecursores, precisam passar por um processo de transformação, né, para que ela tenha atividade farmacológica no organismo. Então, o profármaco é isso. Ele vai precisar transformar, né, ou precisava ser liberado para que ele tenha atividade. E aí, ele foi dividido, como o Pablo falou, em algumas categorias, de acordo com as características que ele apresenta. Em bioprecursores, clássicos, mistos, né, recíprocos e dirigidos. Então, o que seria um profármaco da categoria dos bioprecursores? São aqueles fármacos que não apresentam um transportador propriamente dito, né? Mas são moléculas inativas que dependem de um processo de biotransformação, ou seja, ele vai ser transformado em vivo para ter um metabólito ativo que possa ter uma atividade farmacológica.
Por que a gente fala que não precisa de um transportador? Porque quando a gente fala em profármacos, os clássicos são assim, eles precisam de uma molécula que o transporte. E esta molécula é que o torna inativa. Este transportador é que o torna inativo. Então, nesse momento, a gente já consegue falar sobre 2 tipos de profármacos. O clássico, que tem um transportador, e este transportador é que o torna inativo. Uma vez que ele consegue se desligar desse transportador, ele já tem a sua atividade, ele já tem uma molécula ativa, e o bioprecursor, que ele não tem um transportador, mas que ele precisa, para ter atividade, passar por um processo de biotransformação. Então, só para a gente fechar essa ideia, nesses 2 iniciais, a gente vê que o processo de metabolismo ele é importante para os fármacos bioprecursores, porque este sim precisa ser metabolizado para ter atividade. Os clássicos precisam unicamente que ele seja liberado do seu transportador e assim ele já tem atividade sem a necessidade de uma transformação em vivo. Então, só para a gente fechar, o clássico é aquele que a indústria já produz um fármaco que tem um fragmento da molécula, que está lá unido, é uma molécula só. Então, após esse processo de metabolização, vai só clivar e separar. Aí, uma das frações vai ser o fármaco ativo. É isso, esse é o clássico. Exato, isso. O bioprecursor é aquele que você tem a molécula e ela totalmente vai sofrer uma biotransformação, gerando um novo agente, e esse é que vai ser o agente com atividade. E aí, nesses bioprecursores, a gente tem exemplos clássicos, como as estatinas. Elas precisam... Para quem não sabe, as estatinas elas são inibidoras da enzima HMG-CoA, né, que é o precursor, a enzima necessária para... Quer falar, Ana, sobre isso? Eles são inibidores da HMG-CoA redutase, que é uma das enzimas na biossíntese hepática de colesterol. Isso, eu ia falar isso, gente. Então, é necessário... Ela é um inibidor dessa enzima, e aí, na sua forma... Como administrada, a lovastatina em si, ela não tem atividade. Quando ela é biotransformada no seu composto não lactônico ativo, aí sim ela consegue fazer tudo isso que a Ana forma falou. ativa é a simvastatina ácida e a lovastatina ácida. Isso, Isso aí. Só lembrando, assim, já que a Alice falou dos bioprecursores, que são esses que precisam ser transformados para serem ativados, né, e terem sua atividade farmacológica, aí a gente entra num outro conceito, que é o metabolismo de primeira passagem. Essa metabolização ela pode ser no fígado. Então, aquelas reações de fase 1 e fase 2, elas podem acontecer no fígado, mas quando elas acontecem antes do processo de absorção, elas são chamadas de metabolismo, ela é chamada de metabolismo de primeira passagem. Mas essa transformação também pode ser no sangue, pode ser, no caso do omeprazol, a gente tem essa transformação acontecendo na célula parietal, estomacal, né? A lovastatina e a simvastatina acontece no pH ácido do estômago. Então, essa transformação ela pode acontecer em vários locais do organismo, mas quando ela acontece dentro do fígado, ela faz parte do metabolismo de primeira passagem. Lembrando que o metabolismo de primeira passagem é importante para ativar substâncias, se ela for um profármaco, e ela é capaz também de diminuir a biodisponibilidade de uma substância que não é um profármaco, que é um fármaco clássico. Né? Então, se eu tomei 700, usando o exemplo do paracetamol, tomei 750 miligramas de paracetamol. São os 750 miligramas que vão chegar na corrente sanguínea? Não. Parte dele vai estar ionizado, não vai conseguir chegar, e parte dele vai ser degradado no fígado. Isso também é chamado de metabolismo de primeira passagem. E um exemplo, agora voltando para as questões dos profármacos, nos clássicos a gente tem o clorafenicol. Então, o clorafenicol, na sua molécula em si, né, sem a forma que é administrada usualmente, ela apresenta um sabor extremamente amargo. Então, em questões organolépticas, era complicado trabalhar com a molécula do clorafenicol in natura, né? E aí, o que fizeram? Pesquisadores observaram, né, já há décadas atrás, que quando o fármaco era ligado ao seu éster palmitato, que o que a gente administra é o palmitato do clorafenicol, ele se tornava insípido. Então, no caso, foi desenvolvido aí um profármaco por questões organolépticas. Então, não somente por questões de biodisponibilidade ou questões metabólicas são utilizados profármacos. São exemplos assim diversos que podem ser utilizados para
produção de um profármaco, né, a utilização de um profármaco. E aí, este éster palmitato de clorafenicol, ele sofre a ação das esterases intestinais, fazendo com que se libere, né, que se separe este éster do clorafenicol. E o clorafenicol fica livre, podendo ser absorvido e seguir aí o seu percurso. Então, é um exemplo aí de profármaco clássico. Além desses dois, né, que a gente acabou de relatar, temos também os profármacos mistos, e neste caso, como já conhecemos as características dos bioprecursores e dos clássicos, fica fácil a gente entender os mistos, porque mistos já nos dá a ideia do que ele seria. Ele apresenta as duas características. Então, vai ter tanto características de bioprecursor como característica de clássico. Isso significa que ele vai ter uma molécula que necessita ser ativada biologicamente e também apresenta um carregador, um transportador característico lá dos profármacos clássicos. Então, isso configura os profármacos mistos. Em relação aos profármacos recíprocos, ele vai ter uma característica bem peculiar, porque, diferentemente do profármaco clássico, o seu transportador também tem uma atividade terapêutica. Então, é utilizado, neste caso, alguns fármacos que tanto a molécula como o transportador, quando separados, vão ter alguma atividade. Por isso que é recíproco. Eu te levo, né, e você me leva, e nós dois temos atividade lá quando chegarmos no nosso sítio ativo. Já os profármacos dirigidos, todos os nomes eles são bem sugestivos, gente. O profármaco dirigido, ele direciona, né, ele procura direcionar o fármaco para aqueles locais, né, mais seletivos, onde ele deve realmente ter uma atividade. Então, como o próprio nome diz, vai direcionar para uma região, para um local cuja atividade é necessária, né, cujo o seu desenvolvimento foi almejado. Então, assim, profármaco é uma substância que ela pode não ter atividade, se for natural dela não ter atividade, depois ela ser transformada e ter atividade, ou ela pode ter sido, vamos dizer assim, silenciada, né? Ela tem uma atividade intrínseca, mas naquele momento, por exemplo, ligada a um carreador, ela não tem atividade. Então, o profármaco é aquela substância que ele ainda não é um fármaco, o nome mesmo diz, ele é um profármaco, ele é um candidato a ser um fármaco, e a partir do processo que ele for sofrer no organismo, ele se torna uma substância biologicamente, farmacologicamente ativa. Mas os processos de metabolização são diferentes de indivíduo para indivíduo. Não necessariamente todo mundo tem os mesmos processos. Embora a indústria farmacêutica, quando pesquise e desenvolva um novo agente, tudo é baseado no indivíduo relativamente padrão, e todos os processos farmacocinéticos são baseados em uma fisiologia de um indivíduo padrão, um adulto, aproximadamente 70 quilos, na maioria das vezes do sexo masculino. Bom, e aí vai. Quando esses medicamentos vão ao mercado, algumas características de cada indivíduo vão impactar no metabolismo. Por exemplo, existem diferenças genéticas importantes que podem fazer com que determinados medicamentos sejam mais metabolizados em um indivíduo do que em outro. A presença de outros agentes farmacológicos que têm atividade indutora enzimática ou inibitora enzimática. Isso a gente vai falar um pouquinho mais, vai fazer um parêntese já sobre isso. Mas a idade impacta, crianças e idosos são sempre grupos que devem ser tratados à parte, porque o metabolismo deles é bem diferente do adulto normal e do adulto jovem. O sexo, os homens, para vários tipos de enzimas, eles têm uma concentração, densidade enzimática maior do que as mulheres. A dieta impacta, o ambiente também pode impactar, a presença de algumas doenças, principalmente aquelas doenças que podem causar deficiência nutricional, a etnia também. Então, são diversos fatores que vão modificar o perfil de metabolização desses agentes farmacológicos. E em relação ao fator ambiental, a gente tem aí o que está em alta, e é a história da epigenética, né? Então, o ambiente modificando permanentemente
algumas características fisiológicas da gente e isso perpassando para os nossos descendentes. É curioso a questão do ambiente. Deixa eu só fazer um parêntese de um exemplo. Só para vocês entenderem. Uma pessoa que passou um dia inteiro num churrasco, a carne, após ela ser aquecida e ela cair no carvão e formar aquele vapor, aquela fumaça que tem uma série de hidrocarbonetos ali importante, essas substâncias, após serem inspiradas, vão ativar algumas enzimas e você vai acelerar o metabolismo de vários agentes. A presença de você cheirar a fumaça de churrasco, certo? E vários outros agentes ambientais. E esses fatores interindividuais, né, é um objeto importantíssimo dos estudos da farmacogenômica, que avalia exatamente a variabilidade genética sobre o metabolismo dos fármacos em diferentes pessoas, né, em diferentes Porque eu indivíduos. ainda hei de ver a gente ter uma terapia individualizada de acordo com a nossa genética, né? Esse é o objetivo da farmacogenômica, da farmacogenética, que cada indivíduo, de acordo com seu código genético, com suas variações individuais, hepáticas, renais, fisiológicas, consiga ter a melhor terapia, a melhor dose, para que ela tenha menos efeito adverso. E esse é o objetivo, né? Agora, realmente, a gente ainda está engatinhando já tem vários estudos de farmacogenética, mapeando o polimorfismo, vendo aí qual é a dose ideal do medicamento, mas ainda é algo que realmente, para chegar na população, né, a realidade da nossa população ainda vai demorar um pouquinho, mas eu ainda hei de ver. A gente já tem muita informação sobre isso. Já daria até para trabalhar de certa forma, só que ainda é caro, os exames são muito caros para poder individualizar a terapia, mas com o tempo eu acho que essa criação desses testes rápidos devem acelerar esse processo aí e ficar tudo muito mais rápido. Baixar custo, né? Baixar os custos. E, claro, diversificar aí a quantidade de informação que a gente tem para a individualização. Isso ocorre muito nas terapias com câncer. Hoje já existem muitos tratamentos de terapia com câncer que trabalham com a identificação do gene específico daquele câncer. Mas isso vai ser outro cast. Realmente Só aproveitando esse gancho aí do câncer, né? Aí eu vou dar uma dica, porque eu adoro o filme. Eu vou dar uma dica do Uma Chance para Viver, que é um filme que normalmente eu passo nas minhas aulas, que ele fala sobre o desenvolvimento de um anticorpo monoclonal anti-HER2, que é um gene que é presente em 25% a 30% das mulheres com câncer de mama. É o Herceptin. É o Herceptin, que é o trastuzumab. E aí, ele fala sobre toda a caminhada. Quem também quiser aprender um pouquinho sobre como o processo dos estudos de fase 1, fase 2, fase 3, ele começa lá com os animais, testando em rato, e aí depois ele passa por todos os tratamentos em vivo, né? Os tratamentos clínicos, os estudos clínicos. Então é uma dica boa aí, uma chance para viver. Bem, mas eu falei rapidamente aqui que existem os processos de indução enzimática e inibição enzimática. Deixa eu só fazer um parêntese nesses dois processos aqui, porque eles são importantes para a gente não estender tanto. Quando você tem um agente que é um indutor enzimático, quando você utiliza outro fármaco junto com esse agente, vamos imaginar, eu tenho um fármaco A, que é um indutor enzimático. Isso significa que ele induz a atividade das enzimas. Você vai fazer o fígado, ou sei lá, o metabolismo trabalhar mais rápido. Então, esse fármaco A vai induzir o metabolismo. Um fármaco B, se ele for, é importante isso, se ele for metabolizado por essa via, por essa família que é induzida, ele pode ter seu efeito reduzido. Vamos entender isso. É muito comum você ver, eu usei um fármaco que é indutor enzimático, então quando utilizo outro medicamento, o efeito dele vai ser reduzido. Depende. Ele tem que ser metabolizado pela mesma via. Só para vocês entenderem. Vamos imaginar que eu tenho um fármaco que é um indutor da família do CYP3A4. A CYP3A4, estou usando ela como exemplo, porque ela metaboliza praticamente 50% de todos os processos no nosso corpo. É a via mais ampla de metabolização. Tá? Então, ele sim, realmente tem uma grande chance desse segundo fármaco que você utilizar ter seu efeito reduzido, porque a CYP3A4 foi muito ativada pelo indutor. Então, ele vai metabolizar muito rápido o segundo agente. Tá? Lembrando que isso é válido para um fármaco.
Se a gente fala de profármaco, a ideia é contrária, já que o profármaco, né, no seu início, ele está com atividade farmacológica inativa. Então, o indutor enzimático para um profármaco, ele aumentaria a sua velocidade de atividade, né? Aumentaria a sua conversão para ativo e, consequentemente, aumentaria a sua atividade. Tu estava falando sobre a 3,4-A, foi? Foi. 3 a 4. 3,4, né? Um exemplo típico de indutor enzimático é a carbamazepina. Isso. Né? E considerando que esta enzima ela é responsável pela metabolização de praticamente 50% dos fármacos prescritos, uma vez que é administrado junto com a carbamazepina, que é um agente antiepiléptico, então, consequentemente, pode estar levando aí a metabolização desses outros aí 50% de fármacos que podem estar sendo utilizados concomitante. E redução do efeito. E reduzir o efeito dos mesmos. Né? A gente tem a cimetidina, ranitidina, que são medicamentos, né, antiulcerosos utilizados para desconforto gástrico, que eles fazem o contrário. Eles já inibem a CYP3A4. Então, ao inibir a CYP3A4, a gente teria, na verdade, um aumento dos fármacos da concentração plasmática dos fármacos e uma diminuição da concentração plasmática dos profármacos, porque eles seriam menos ativados. A CYP3A4 tem uma série que você tem indutores como os barbitúricos, que vão induzir a atividade dele. Fenobarbital, né? Um clássico. O fenobarbital é um clássico. E lembrando que o fenobarbital ele é um autoindutor enzimático, porque ele também é metabolizado pela CYP3A4. Então, ele induz a enzima que metaboliza ele. Exatamente. Você pegar um paciente no início do tratamento, uma dose de fenobarbital dura 36 horas. Depois de uma semana de tratamento, ela dura 6, 8. Porque ele mesmo, ele próprio induz as enzimas de metabolização e, consequentemente, de excreção. Induz o próprio metabolismo. E além dos indutores, a gente tem inibidores também, como, por exemplo, o diltiazem, a claritromicina, isso falando da CYP3A4. Os macrolídeos, em geral. Isso. Mas aí cada subfamília tem seus indutores e seus inibidores. O fenobarbital também é um indutor para 2C18, para 2B6. E se a gente for estender aqui, é só para vocês entenderem que o fato de ele ser um indutor enzimático ou inibidor enzimático, se ele vai impactar na utilização do outro agente, isso não pode ser levado de forma genérica. Depende da via de metabolização do segundo agente. Ele tem que ser metabolizado pela mesma família. Eu acho interessante, Ana, falar sobre a questão do álcool. Porque todo mundo fica, por que eu não posso tomar? Não, e o álcool, o álcool, na verdade, ele tem um duplo comportamento. Né? Se ele for administrado agudamente, independente da sua dose, ele tem um comportamento de inibição de enzimas. E se ele for administrado de forma crônica, como um alcoolista crônico, o álcool começa a interferir no metabolismo de medicamentos de forma indutora. Então, ele aumenta o metabolismo do fármaco. Então, ele se comporta de forma diferente, dependendo da forma que ele é utilizado, agudo ou crônico. Então, não beba se estiver tomando algum medicamento. Pronto. Não beba de nenhuma forma, é verdade. Mas não arrisque. Aí a gente está falando da 2E1, que é a via de indução enzimática do álcool, por exemplo, que é a mesma do paracetamol, então o paracetamol teoricamente teria um efeito reduzido. Bom, diversos agentes que são metabolizados por essa via teriam seu efeito reduzido por causa da utilização do álcool. E aí tem aquela velha história, né? O álcool corta o efeito do medicamento, que isso eu me tremo todinha quando eu escuto o álcool corta o efeito do medicamento, né? Na verdade, ele tem algumas propriedades que podem diminuir, não cortar, mas diminuir o efeito de alguns medicamentos. Ele é um diurético, então ele aumenta a excreção renal. Então se você faz mais xixi, você acaba também eliminando mais medicamento. E ele pode se comportar como um indutor enzimático, dependendo da dose que ele é administrado, e, consequentemente, aumentar o metabolismo do medicamento em questão. Né? Mas a álcool não corta efeito de medicamento. Ele realmente já pode alterar o metabolismo, porque ele tem uma ação hepática e também ele tem alguns efeitos em relação, por exemplo, à diurese. Continuando o que a gente estava comentando sobre as diferenças no metabolismo, além desses agentes, dessas diferenças que são típicas do indivíduo, às vezes dentro da mesma espécie, normalmente dentro da mesma espécie, mas existem diferenças entre espécies animais. Só como exemplo, o rato e o camundongo, eles não têm as mesmas características nos processos de metabolismo. Se nos determos, por exemplo, ao processo de acetilação, que é uma reação de fase 2, você tem o camundongo,
é tipicamente um acetilador rápido. O rato, um acetilador lento. Então, alguns processos... Lembrando que as reações de fase 2 precisam ocorrer rapidamente para neutralizar os produtos da fase 1. Então, para o camundongo, algumas substâncias não vão causar grandes problemas, mas já para o rato, aquelas reações que ocorrem, de fase 2, que ocorrem por acetilação, vão ocorrer muito mais lentamente, deixando mais tempo exposto ao produto de fase 1 que pode causar intoxicação. Só uma experiência pessoal, né? Você fala assim do rato e do camundongo, e aí a gente tem que falar também das espécies. Espécie não, mas de gênero, né? Macho e fêmea. Então, assim, eu lembro que no meu mestrado, eu tratava meus animais com álcool, né? Eu avaliava o efeito do álcool no sistema nervoso central, e aí eu por falta mesmo de animal macho no biótero, a gente estava usando fêmea. E a dose que eu utilizava na fêmea, metade das minhas fêmeas morriam. Então, no segundo dia, terceiro dia de tratamento, elas morriam e a gente não sabia por quê. E no macho, aquela dose não morria. E aí, a gente foi pesquisar e aí o metabolismo da fêmea, a fêmea tem menos enzimas hepáticas para a metabolização do álcool do que o macho. Então, a dose para o tratamento da fêmea, ela tinha que ser menor do que a do macho. Então, essa variação, ela é tanto entre espécies, mas ela é também muito importante no gênero, como o Pablo falou, no gênero da mesma espécie. E sabendo sobre essas diferenças que existem no metabolismo nos diferentes seres vivos, a indústria farmacêutica também utiliza desta característica para o desenvolvimento de alguns dos seus fármacos. Temos, por exemplo, a utilização da flucitosina, que é um antifúngico, que só vai ter atividade quando sofre a retirada de uma amina na sua estrutura pela citosina desaminase, enzima esta que só está presente nos fungos. Então, ele, ao desaminar a flucitosina, a torna ativa no formato do 5-fluoruracila, e esta, por sua vez, consegue inibir a síntese do DNA no fungo sem prejudicar ou sem ser tóxica para o organismo, né, de quem está utilizando. No caso do paciente. Então, como só o fungo tem essa enzima, só vai formar esse produto metabólico lá no fungo. No fungo. E não no organismo do paciente. E dando continuidade ao nosso episódio, discutimos aqui os processos metabólicos. E como foi falado no início do cast, os processos metabólicos acontecem com o objetivo principal de eliminar a substância. Então, deixar ela mais polar, mais solúvel em água, para que ela fique dissolvida na urina, seja filtrada, vá lá para o rim, ou o rim porque é o processo principal, mas existem outras vias também. Então, ela vai estar diluída, e devido à polaridade dela, ela não consegue se dissolver nas membranas celulares e voltar para o corpo. Então, é uma garantia de que ela realmente vai ser eliminada. Então, esses processos de eliminação ocorrem por diversas vias, de diversas formas. Como, por exemplo, a via pulmonar. Nós não vamos nos estender muito nessas outras vias, mas vamos nos deter mais a falar da via renal. Mas a gente não pode deixar de citar que existe essa eliminação pulmonar, que é importantíssima, por exemplo, no metabolismo do álcool. Um exemplo clássico. O uso do bafômetro é um clássico para se investigar a eliminação do álcool por via respiratória. Então, o pulmão é uma via importante também de eliminação de substâncias. É muito fácil a gente pensar numa substância ser eliminada pelo pulmão quando ela é também administrada por via pulmonar, né, por via respiratória, que ela já tem essa característica de ser muitas vezes volátil, né, estar no estado gasoso, então ela facilmente ela entra pelo pulmão e ela sai pelo pulmão. Mas quando a gente pensa em substâncias administradas por via oral serem excretadas pelo pulmão, aí fica o bafômetro realmente é um exemplo que a gente consegue ver isso. O álcool é administrado por via oral e a gente consegue detectar ele, né, através do ar expirado. Mas existem outras também, né? O famoso bafo de cebola. A gente comeu a cebola, ela houve uma metabolização e aquele metabólito, que tem aquele odor, a alho também, que é a alina, ela é eliminada através do pulmão. Muitas pessoas acham que você escovar os dentes depois de comer alho vai melhorar. Ou então, isso aqui é o estômago. Olha, tu comeu alguma coisa, está rotando o alho. Não. Aquele tipo de coisa. Mas não é necessariamente isso. Esse odor está vindo do próprio sangue.
Então, essas substâncias estão sendo eliminadas no sangue quando ele passa pelo pulmão. Elas têm um coeficiente de partição sangue-ar muito baixo. Elas são então, voláteis, né? Elas têm uma tendência a passar para o alvéolo e não quando elas estão no pulmão. Então, elas têm a tendência a sair do sangue, passar para o alvéolo e aí eles vão ser eliminados na expiração. Elas são pouco solúveis no sangue, né? Quanto maior a solubilidade no sangue, menos ela é excretada pelo pulmão. Quanto menor a solubilidade no sangue, mais ela é excretada pelo pulmão. E a dica é, vai beijando na boca, não come alho nem cebola. É uma boa dica. Bem, então o pulmão é uma via importante de eliminação, mas existem outras vias, como, por exemplo, a própria via hepatobiliar. O fígado, após o processo de metabolismo em primeira passagem, por exemplo, ele vai absorver, a substância vai cair na circulação intrahepática, vai para o fígado. Essas substâncias, após serem metabolizadas, vão ser biotransformadas, podem ser jogadas direto na vesícula biliar e ela vai voltar para o trato digestivo. Então, ela pode estar mais polarizada e ela acaba sendo eliminada nas fezes. Normalmente não volta a ser absorvida. Então, é uma via importante também de eliminação. Além dela... Só lembrando também na via hepatobiliar, se o medicamento estiver muito lipossolúvel, ele pode fazer difusão passiva sangue e intestino também. Né? Então, além dela ser jogada no intestino através da bile, né, através do fígado, ela pode voltar para o intestino através de difusão passiva mesmo, por sua característica lipossolúvel. Certo. Bem, e existem várias vias de eliminação, além dessas. O suor elimina substâncias, as lágrimas, a saliva elimina muitas substâncias. Inclusive, a saliva hoje é um grande foco de investigação para estudos de presença de metabólitos, ou do próprio agente ainda que não sofreu metabolismo, mas para identificar a presença de substâncias e assim poder monitorar a adesão a certos tratamentos. Então, existem grupos hoje que pesquisam a presença de agentes na saliva, porque ambulatorialmente, vamos imaginar, o paciente vai ao médico e aí o médico quer verificar se ele está aderindo a um tratamento. Ele pode fazer uma coleta com o SUAB, e aí, se tratar de um teste rápido, ele poderia identificar a presença de um metabólito ou do agente ativo na saliva, porque é uma via também de eliminação. Não vou dizer tão importante, porque a quantidade eliminada não é tão grande quanto outras vias, mas é uma via que hoje está se tornando cada vez mais importante para os processos de monitoramento do tratamento. Outra via que tem um impacto clínico relevante é a via de eliminação pelas glândulas mamárias. Então, o leite materno tem particularmente um impacto grande por causa da exposição do bebê às substâncias que são solúveis no leite. Então, muitas substâncias que são muito lipossolúveis tendem a se dissolver no leite materno e assim passar para a criança. E aí teria-se que verificar o nível de exposição e o impacto dele no lactente. O fato de um medicamento ele passar para o leite não é algo que impeça a mãe de fazer uso do medicamento. Isso é bom ficar claro, porque o que vai se avaliar aí no fato a maioria passa, porque o leite, na verdade, ele tem tanto a fração lipossolúvel como a hidrossolúvel, então é muito fácil a gente ter um medicamento no leite, né, sendo excretado no leite materno. E o que vai determinar se a mãe vai poder fazer uso ou não é o quão aquilo pode impactar na criança. Né? Então, assim, a gente tem uma mãe, sei lá, com mastite, que é a infecção na própria glândula mamária, né? Que o medicamento precisa chegar lá. Então, fatalmente, ele vai chegar no leite materno. Será que o antibiótico vai fazer mal para a criança? Então, é isso que é avaliado, é o risco-benefício para a criança. Muitas vezes, ele chega para a criança, mas aquilo não faz mal ao bebê. Ou gera efeitos que, quando você vai balancear, tratar a infecção da mãe e o efeito causado no bebê, ainda é vantajoso o tratamento da infecção com a mãe. Por exemplo, uma mãe que faz uso de antibiótico, que passa para o leite materno, pode causar no bebê candidíase, porque ele desorganiza a microbiota oral da criança e pode aumentar a proliferação de fungo, ou pode causar diarreia, ou aumenta o risco de sensibilização. Essa criança, quanto mais cedo entrar em contato com aquele antibiótico, mais risco que ela tem de ficar alérgica a ele, né? De se hipersensibilizar. Então,
A questão não é nem passar ou não passar. A questão é, se passar, que provavelmente vai passar, o que isso pode causar no bebê. Isso é particularmente importante também quando se fala em drogas de abuso, por exemplo, que tende a expor a criança a essas substâncias e desenvolver vários dos efeitos que são encontrados no usuário direto, né? Bem, além dessas vias, dessas vias secundárias, nós temos aí nossa via, vamos dizer que é a mais importante, a que nós vamos falar mais aqui, que é a via de eliminação renal. Ela é responsável por uma grande quantidade de eliminação de substâncias, particularmente pela grande quantidade de volume que se elimina pela urina. Então, não dá para, se compararmos o volume de urina que eliminamos durante o dia em relação a lágrimas, suor ou saliva, essas outras vias se tornando irrelevantes. Então, a renal é particularmente importante por causa do grande volume de líquido que ele consegue eliminar. O rim, quando se fala em rim, é importante a gente tentar visualizar. Eu sei que a gente está num arquivo de áudio, é difícil enxergar, mas vamos tentar enxergar anatomicamente, pelo menos a estrutura básica de filtração, que é um néfron. Tá? Então, imagine. Eu tenho um néfron que está lá dentro do nosso rim, está lá no nosso rim. Então, esse néfron vai ter algumas estruturas que são básicas. Tentem imaginar um vaso sanguíneo que vem muito delgado. Nós temos uma quantidade enorme de néfrons dentro de um rim. Se um rim tem mais ou menos o tamanho da sua mão fechada, então se você tem uma infinidade de estruturas dentro desse órgão do tamanho de uma mão, então você imagina que esse néfron é pequenininho, muito pequeno. Vamos reduzir. O néfron é uma estrutura que é como, vamos dizer assim, um grande tubo que se contorce em vários fragmentos. A porção inicial e a menor de todas a gente chama de glomérulo. Então você já pode imaginar que o glomérulo é uma estrutura muito pequena. Agora vamos diminuir mais ainda. Vamos pensar no vaso sanguíneo que está chegando e se enovelando dentro do glomérulo. Tá? O que eu quero que vocês entendam com essa visualização, essa visualização mental, é que vocês devem entender que o rim é uma estrutura delicada, sensível, particularmente por causa dos vasos sanguíneos que estão chegando ao glomérulo. Tá? Tem uma estrutura de vasos muito pequena, muito delgada, que torna o rim uma estrutura delicada. E então, um fármaco, quando vem dissolvido no sangue, ele é então filtrado pelos vasos sanguíneos que estão no glomérulo. Então, a cápsula, o glomérulo, vai captar as estruturas que são filtradas no sangue. Quando a gente fala em filtração glomerular, normalmente falamos em filtração. Na verdade, a gente fala em filtração. Esse processo ocorre de forma muito simples. O coração impulsiona o sangue com uma força tal que quando o sangue chega no glomérulo, então você tem vasos muito finos. Se a gente for viajar e pensar em outros processos aí, que a pressão é força sobre área, você tem aquela força de impulso do coração, chegando agora num vaso bem delgado, bem fininho, que tem uma área bem pequena, então você tem uma pressão grande ali. Esse sangue vai ser empurrado contra as paredes do vaso e os poros do próprio vaso vão filtrar. Então, moléculas grandes ficam e moléculas pequenas passam. Então, você vai ter a passagem de glicose, de eletrólitos, mas não tem passagem de proteínas, porque é uma molécula muito grande. Passa água. Então, estruturas pequenas passam e as grandes ficam. Isso é uma filtração. Esses poros, eles são bem pequenininhos. Eles são de 70 nanômetros. Então, só passam substâncias, como o Paulo falou, glicose, eletrólitos, porque elas são menores do que 70 nanômetros. Então, medicamentos, mesmo que eles estejam na sua forma ionizada, que é a forma, né, pronta para ser eliminada pela urina, se ela for maior do que 70 nanômetros, ela não consegue passar pelo processo de filtração glomerular. Isso mesmo. Então,
isso é um processo de filtração. Por isso que se chama filtração, porque é realmente um filtro. O que é grande fica, o que é pequeno passa. Se a gente tiver aqueles medicamentos que estão ligados às proteínas plasmáticas, como a gente viu, a albumina, a glicoproteína ácida, se o medicamento estiver ligado à proteína, ele não passa pelo filtro. Aí outros transportes serão necessários para que ele consiga ir para o túbulo renal e conseguir sair na urina. Certo, mas que transportes seriam esses? Quando uma substância é hidrossolúvel, mas ela tem um alto peso molecular e não consegue passar, né, do sangue para o túbulo renal através do filtro, ela vai utilizar de um daqueles transportes que a gente falou no cast passado, que é um transporte ativo. É um transporte com gasto de energia e que é chamado de secreção tubular. Né? É um transporte ativo e, como a gente sabe, todo transporte ativo é passível de competição. Então, a gente tem também alguns medicamentos que podem sofrer uma maior eliminação ou uma menor eliminação se tiver uma outra substância tomada concomitante que possa competir com ela por esse transporte. A gente tem isso sendo utilizado de forma, né, de interação medicamentosa mesmo, deletéria, quando um medicamento diminui a eliminação do outro e aumenta a sua toxicidade, mas, às vezes, isso também é utilizado de forma proposital. A gente tem medicamentos que, naturalmente, eles são mais hidrossolúveis, como, por exemplo, as penicilinas, né, os antibióticos da classe das penicilinas, que ele é eliminado muito rápido. Então, a meia-vida dele é muito rápida, muito pequena. E uma das estratégias para aumentar a meia-vida das penicilinas foi associar as penicilinas a uma substância chamada probenecida, que ela compete pelo processo de secreção tubular da amoxicilina, das penicilinas em geral. Então, ela é eliminada, ela ocupa o transporte da secreção tubular das penicilinas e ela é eliminada deixando a penicilina mais tempo no organismo. Então, isso aumentaria a meia-vida da penicilina. Então, a secreção tubular ela pode sofrer interação de outras substâncias que tenham competição pelo mesmo sítio do transportador. Isso, então a substância está lá pronta para ser eliminada. Mas, eventualmente, e com muita frequência, na verdade, não eventualmente, muitas substâncias endógenas ou exógenas podem ser reabsorvidas. Então, ocorre com frequência esse processo de que, após passar pela filtração glomerular, ele vem lá pelo túbulo contorcido proximal do néfron, e aí ele vai por alça de Henle, ramo descendente, ascendente, e aí vai ao longo do néfron. Essa substância pode ser reabsorvida. Então, ele está lá, naquele túbulo, já no caminho de chegar ao ducto coletor e se juntar à urina e ser eliminado. Mas, antes de chegar lá, ele pode ser reabsorvido e voltar para o corpo, voltar para a circulação. Isso vai depender, dentre muitos fatores. O principal é a polaridade dessa molécula. Então, quanto mais polar ela tiver, mais difícil vai ser a reabsorção. Quanto mais apolar, mais fácil ela ser reabsorvida e voltar para o corpo. Só lembrando, para o processo de filtração glomerular, a gente precisa de uma substância de baixo peso molecular e hidrossolúvel, está na forma ionizada. Para o processo de secreção tubular, ela precisa estar na forma ionizada, mas ela tem um alto peso molecular. E para as outras moléculas que estão, né, não estão na forma ionizada, que não são grandes nem pequenas, estão na forma lipossolúvel, ela normalmente não consegue ser eliminada por via renal, até porque ela não se dissolve na urina, e aí ela é reabsorvida. Né? Lembrando que essa reabsorção ela também pode sofrer alteração, né? Devido um conceito que a gente falou também no cast passado, que é em relação à partição pelo pH. Né? Se eu tiver uma substância que está molecular e a gente sabe que o meio da urina é um meio ácido e eu modificar esse meio, eu basificar esse meio, eu consigo modificar o grau de ionização da substância, deixando ela mais na forma ionizada e, consequentemente, ela consegue ser mais excretada. Então, é isso que acontece. As substâncias podem ser eliminadas totalmente, muitas vezes são reabsorvidas. Mas vamos voltar aqui para o processo de eliminação. Várias substâncias
endógenas são eliminadas por via renal ou os metabólitos dela. Particularmente, vamos nos deter em duas, que são produtos do metabolismo de proteínas, que é a ureia e a creatinina. Essas substâncias são tóxicas. O corpo não deve acumulá-las. Então, nós precisamos eliminar o máximo possível delas, para evitar as várias alterações fisiológicas que elas podem causar. Por conta disso, por conta de que a gente não pode acumular e toda a produção dela tem que ser eliminada, a concentração sérica dela e a taxa de eliminação renal passam a ser parâmetros importantes para se avaliar a função renal. Então, o quanto de creatinina que consegue-se eliminar é um fator que está diretamente ligado à função renal adequada ou não. Tá? Além deles, existem hoje outros. A inulina ainda não é muito utilizada, particularmente por conta do procedimento dela, que é mais complexo, é uma substância que ela precisa ser introduzida no corpo por infusão contínua, então precisa de um acesso, é desconfortável, invasivo, vai ficar introduzindo o agente e medindo aí a taxa de eliminação dela. Claro que uma ideia da função renal bem mais precisa, uma vez que nós sabemos exatamente a quantidade de inulina que está entrando no sistema. Diferente da creatinina, que de repente pode ser influenciada pela quantidade de proteína que o paciente consumiu. Pode sofrer pequenas variações. Então, a inulina teria um controle maior. Mas existem outras formas da gente avaliar a função renal também. Alguns fármacos já têm essa função. Por exemplo, aminoglicosídeos. Os aminoglicosídeos, a própria taxa de eliminação deles pode ser uma forma de avaliação da função renal melhor do que a taxa de eliminação da creatinina e da ureia. Essa medida da taxa de eliminação desses agentes é importante não só para se avaliar a função renal, mas também para se fazer os ajustes de dose adequado para os medicamentos. Dependendo da taxa de filtração glomerular, que é avaliada, da taxa de filtração renal, né? Vamos generalizar assim, que é avaliada pela quantidade de creatinina que se mantém no sangue e a creatinina eliminada. Então, isso vai nos dar uma prova da função renal e nos fornecer dados suficientes para fazermos os ajustes de dose adequados para o paciente. Particularmente para os pacientes com função renal alterada, que todo medicamento que tenha uma eliminação renal provavelmente vai sofrer, todos ou quase todos, vão sofrer algum ajuste de dose, evitando que ele se acumule no corpo, resultando em intoxicação. Como ele falou em relação ao ajuste de dose, é extremamente importante, mas aí eu volto para o metabolismo, e é mais uma importância da gente estudar o metabolismo, saber como é que o medicamento é metabolizado, como é que ele é eliminado, porque eu posso buscar uma outra alternativa terapêutica que não tem eliminação renal, que tem eliminação hepatobiliar. Às vezes o paciente ele tem um comprometimento renal, às vezes só tem um medicamento com eliminação renal, aí tudo bem, ele vai ter que fazer um ajuste de dose. Mas às vezes a gente também tem outras alternativas, né? No caso do paciente hepatopata, eu posso buscar uma outra via de metabolização que não seja hepática, que seja, por exemplo, por esterase plasmática, né, ou por enzimas plasmáticas. Do mesmo jeito, a gente pode também buscar outras. O médico, o prescritor, ele pode buscar uma alternativa que não tenha aquela via principal de eliminação, que no caso é comprometida no paciente. Bom, gente, e além dessas informações de monitoramento de fármacos, ajuste de dose que estavam sendo realizadas, feitas até agora, a gente pode também utilizar as informações que esse processo de excreção nos oferece para trabalhar com os exames antidoping, que é um tema que esse ano, aí, um ano bastante esportivo, né, a Copa do Mundo vai estar chegando aí a pleno vapor. Vai ser muito importante, vocês vão estar sempre ouvindo falar bastante sobre essa questão de doping, de análise
de algumas substâncias dos atletas envolvidos, né, nas competições. Então, só para a gente clarear um pouco o que seria isso, por meio desses processos, também por meio da excreção, é possível analisar algumas substâncias que são liberadas na urina e que são proibidas durante a sua utilização durante a performance, né, de um atleta. Então, o fato de uma substância ela ser legal do ponto de vista médico não significa que ela seja legal do ponto de vista esportivo. Então, alguns atletas, né, ao fazerem uso dessa substância, vai acabar adquirindo uma habilidade ou uma vantagem frente aos atletas que não utilizaram delas, né? Então, isso acaba tendo ali uma competição desleal. Daí a importância de fazer os exames antidoping para avaliar se esses atletas não utilizaram dessas substâncias. Então, a gente tem alguns exemplos que a gente pode citar, como, por exemplo, assim, eu vou falar em algumas classes, mas essas classes de fármacos eles vão ser trabalhados minuciosamente em outros casts, tá? Então, se eu falar o nome, assim, beta-bloqueador, então vocês vão saber mais à frente o que seriam cada um deles. Então, os que são mais recorrentes, né, são os estimulantes, os narcóticos, alguns agentes anabolizantes, né, são bastante utilizados, diuréticos, beta-bloqueadores. Por quê? Dependendo da categoria, essas substâncias vão dar ali uma alta performance para o atleta. Um exemplo básico que a gente tem é esses esportes aí do MMA, que os atletas vão se pesar, então eles têm que ter um controle e têm que atender a uma faixa de peso ideal, né? Que é da categoria lá que eles estão atuando. Então, o uso de um diurético, por exemplo, antes desse procedimento de pesagem, pode levar à desidratação, né, do organismo e, consequentemente, dar um peso ali aparente inferior ao que ele realmente teria. Então, eu acho que foi o caso do Anderson Silva, não foi? Que ele foi pego com furosemida. Foi com furosemida, que é o diurético. E aí, por causa da faixa de peso, ele entrou naquela faixa e depois eu acho que ou ele ganhou o cinturão ou ele nem pôde competir. Foi uma coisa assim, mas foi o caso do Anderson Silva. Do Anderson Silva, furosemida. Né? Pois é, isso acontece. E geralmente quando acontece esses achados, né, um grande escândalo aí na classe esportiva. Aconteceu umas coisas aí também na Rússia. Ela deixou de competir, né? Perdeu as medalhas. Perderam as medalhas. Às vezes atletas bem consagrados, é descoberto depois que ele utilizava alguma dessas substâncias e acaba por perder aí os títulos, as premiações. É comum também acontecer, pode acontecer, né? Não sei quem usa. O uso, por exemplo, de beta-bloqueadores. O que acontece? O beta-bloqueador ele acaba por diminuir os batimentos cardíacos. Estou falando de uma forma bem geral, só para vocês entenderem. A diminuição dos batimentos cardíacos, isso vai auxiliar aquele atleta que precisa de uma grande precisão, como, por exemplo, em tiro, arco, flecha. Então, se ele está ali mais tranquilo, mais calmo, ele tem aí um controle dos seus batimentos cardíacos, ele vai estar mais atento, mais preciso, isso vai favorecer. Existem vários exemplos, né, de possibilidades. Então, o que acontece? Esses atletas eles são sorteados, então eles não sabem quando a amostra de urina deles vão ser coletada. Há um sorteio. Neste sorteio é retirado aí uma quantidade de material, no caso a urina, né? E essa urina é analisada. E aí o que acontece? É realizado os testes, geralmente utiliza tanto cromatografia como espectrofotometria, não é um único teste que é realizado. Caso dê positivo, vai ter a contraprova também, e aí vão avaliar estes metabólitos que estão sendo eliminados na urina do atleta. Caso seja tudo ok, vai em frente, tudo tranquilo. Caso seja encontrado alguma coisa, é feita aí a contraprova e seguem os trâmites legais necessários para controlar aí o processo. Embora a urina seja também coletada, normalmente o sangue é mais utilizado. Alguns comitês, algumas federações, desde o ano 2000, criaram uma exigência, tornaram ser obrigatório a coleta de sangue para algumas modalidades esportivas para verificar o doping. Então,
Isso já é uma rotina porque, infelizmente, acontece com muita frequência. Já aconteceu muito mais hoje, à medida que as novas técnicas de identificação dessas substâncias se aprimoram, a utilização tende a reduzir. Eu confirmei aqui a Rússia, né? Ela foi banida de jogar os Jogos de Inverno de 2017 por sucessivos casos de doping. Ela não chegou nem a coletar material para essa competição, mas foi uma punição devido aos casos sucessivos de doping. Ela não pôde a equipe inteira participar dos Jogos de Inverno. E foi na época da Copa do Mundo, das Olimpíadas aqui no Brasil, e o Comitê Olímpico ficou, se eles quisessem deixar a Rússia participar, poderia, mas se não quisesse também, poderia fazer parte da punição. E a Rússia é uma potência quando a gente fala de Jogos Olímpicos. Ela é uma competidora forte. Então, ela realmente sair foi um grande prejuízo para o país, né? E para os Jogos de Inverno, logo, forte deles. Se juntarmos as ideias discutidas no cast anterior com o que nós discutimos hoje, nós podemos deixar mais claro um conceito básico do fármaco, que envolve o medicamento e o fármaco, né? Que é o conceito de meia-vida. Então, explica aí, Ana Luísa, o conceito de meia-vida básico. Meia-vida é uma medida de tempo. Na verdade, não a gente acha muito que é concentração, mas é uma medida de tempo que está relacionado com a quantidade do medicamento, o tempo que aquela concentração biodisponível, ou seja, a quantidade do medicamento que conseguiu chegar na corrente sanguínea, qual é o tempo que demora para ela perder 50% da sua concentração. Isso é meia-vida. Por exemplo, se eu tomei 750 miligramas de paracetamol, 400 miligramas chegaram na corrente sanguínea, eu digo que os 400 é a fração biodisponível. Quanto tempo vai demorar para esses 400 miligramas virar 200 miligramas? Se eu demorei 6 horas para isso acontecer, eu digo que a meia-vida do paracetamol é 6 horas. Lembrando que isso é um exemplo, tá, pessoal? Esses números não estão corretos, é só para entender direitinho. Esse conceito de meia-vida é importante para entendermos a ideia de intervalos de dose. Tá? Vamos tomar um exemplo fictício. Só lembrando que, assim, nem todo medicamento a gente precisa tomar em intervalo de dose. Tem medicamento que a gente toma uma vez, eu estou com dor de cabeça, eu tomei um medicamento, resolveu minha dor, não repito ele. Então, ele teve uma meia-vida só. Mas existem tratamentos de doenças crônicas que eu preciso manter uma concentração, um platô, uma concentração constante no meu corpo. E aí, esse medicamento, eu vou ter que utilizar ele depois de um intervalo de tempo. E esse conceito de posologia, intervalo de dose, ele vai ser mais interessante para esses medicamentos que eu preciso tomar mais de uma vez e manter uma concentração equilibrada no corpo. Isso, não necessariamente para doenças crônicas, mas todas aquelas doenças que precisam de um tempo de exposição ao agente por um período maior. Como, por exemplo, nos casos de infecção, que elas têm um tempo que você consegue eliminar com o medicamento, tratar aquela infecção com o medicamento, mas você raramente consegue com uma dose. Então, você precisa que aquele agente esteja em contato com o agente farmacológico por um período contínuo até que a concentração daquela bactéria se elimine no corpo. Num processo inflamatório também, você não consegue acabar com a inflamação com uma dose só. Você precisa, muitas vezes, de 4, 6 doses, 8 doses, dependendo do processo. Exato. E depende muito do processo patológico, né? E eu acho que também agora vai dar para entender um pouquinho melhor a importância de ser fiel ao intervalo de dose, né? Tomar ali o medicamento no horário direitinho, conforme foi prescrito. Bom, então vamos entender uma coisa. Eu tomo um medicamento, uma vez que passa o tempo de meia-vida, a metade da concentração máxima dele vai embora. Se eu tomar o medicamento de novo, quando passa o tempo de meia-vida, essa primeira dose foi toda eliminada? Já acabou? Já foi a metade? Agora vai a metade de novo? Não, a gente vai ter aí uma sobreposição de doses remanescentes. Por exemplo, eu tomei a primeira dose, depois desse tempo de meia-vida... Vamos supor 6 horas depois. 6 horas após essa primeira administração, eu estou com 50% da dose. Aí eu tomo uma nova dose, né? Nessa segunda administração, após 6 horas, eu vou ter 50% da segunda dose e 50% do que sobrou da primeira, que seria agora 25%. Porque a taxa de eliminação é constante, então ele continua sendo eliminado na mesma proporção. Então eu tinha 50% da primeira dose, que continuou caindo
E no novo tempo de meia-vida eu só tenho 25% dela agora. 25% daquela dose inicial. Da né? primeira. Da primeira. Numa terceira administração, passa-se 6 horas, eu vou ter 50% dessa terceira dose, 25% da segunda, 12,5% da primeira. Então, se a gente for fazer uma somatória do que vai permanecendo no organismo da primeira à terceira dose, a gente já teria aí quanto? 50%? 87,5%. 87,5%. A gente observa, portanto, que após 4, 5 meia-vidas, as contribuições daquela primeira dose vai ficando mais insignificante. Né? A gente vai chegando ali à contribuição de um platô de aproximadamente 99%. Né, de concentração, que seria o ideal para aquele determinado tratamento. Na sexta meia-vida nós teríamos, então, mais de 98% já do platô. Já. E aí, à medida que vai para a sétima dose, acrescenta muito pouco, e na oitava, e aí vai. Então, praticamente, a dose de equilíbrio se atinge... A concentração do estado de equilíbrio, né? O nome dessa medida bem direitinho é concentração do estado de equilíbrio. Pronto, ela é atingida por volta da... Quinta, sexta meia-vida. Certo, então agora é por isso que o medicamento tem que ser rigorosamente tomado nos intervalos que foram pré-determinados nos estudos e que está indicado na bula do medicamento. E lembrando que quando o medicamento é tomado uma vez só, você tomou vamos supor, por exemplo, paracetamol, que é de 6 em 6 horas. Você tomou uma dose só, a dor de cabeça passou. Não quer dizer que 6 horas depois você não tem mais paracetamol na sua corrente sanguínea, não. Você vai ter 50% dos 50% que você tinha. Então, a meia-vida de eliminação é um outro conceito, que é o tempo que o medicamento demora para sair completamente do seu organismo. Às vezes, um medicamento que tem uma posologia de 6 em 6 horas, ele demora 3, 4 dias para sair do seu corpo. Quer dizer que na meia-vida seguinte ele já sumiu. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio e com esse e o anterior, nós estudamos vimos um pouquinho sobre o que é que o organismo faz com o medicamento e a partir do próximo a gente vai ver mais o que os fármacos fazem com o corpo. Então... Vai piorar o negócio, viu? Vai. Não, eu não sei se vai piorar, mas eu acho que vai ficar visualmente mais fácil de enxergar as coisas. Quer dizer, o próximo episódio eu acho que vai ser um pouquinho mais complexo, mas... Sem spoiler, sem spoiler. Sim. Mas ainda tem muita coisa para a gente discutir sobre medicamentos e então isso vai longe, tá? Espero que vá bem longe. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Então, sugestões, curiosidades... dúvidas ou críticas. Só elogiar. Então, é só entrar no contato, no link do post, que a gente responde. Garanto que a gente vai responder. Tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. E um abraço a todos. É isso, pessoal. Até a próxima. Estamos aí aguardando as sugestões de vocês. E até mais. Valeu, galerinha. Até a próxima.